Prazer, André. Que bom estar aqui conversando com você. Que bom poder desenvolver essas perguntas aqui com você. Estou com bastante curiosidade de saber como é que você vai responder nessa nossa conversa. Eu sempre aprendo muito quando eu te escuto. É sempre um prazer te escutar. Bom, queria iniciar a nossa conversa, já passo a palavra para você, com uma pergunta na sua formação que se deu inicialmente na história, na qual você estudou Carlos Marighella e o golpe de 64. Depois, no mestrado, você voltou o seu pensamento, a sua pesquisa, ao pensamento do Jean Paul Sartre. E no doutorado, você se dedicou à relação entre Sartre e Foucault. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre essa tua trajetória de pesquisa e tem uma pergunta se você vê uma proximidade entre esses personagens do século XX que direcionou o seu interesse por eles. Bom, Thiago, primeiro, obrigado pelo convite. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu já tinha dito isso a você algumas vezes, mas quero deixar registrado que eu tenho acompanhado os vídeos que você tem feito. Para começo de conversa, acho uma excelente ideia, e é uma ideia sua, né? A de fazer É, esses... nossa. Sua, antes de tudo, de fazer esses vídeos por ocasião de um colóquio que, infelizmente, teve que ser desmarcado por conta da pandemia, né? Então, acho uma ideia excelente, tenho visto os vídeos e tenho gostado muito, e fico muito feliz de ter sido convidado. Então, em primeiro lugar, parabéns pela ideia e pela realização dos vídeos. Aliás, parabéns para a Vivi também, que fez um vídeo muito interessante com a Vera Porto Carreiro. Bom, sobre a formação, né? Quer dizer, eu iniciei na história. E o Carlos Marighella foi um personagem muito importante. Ainda é um personagem muito importante, é um personagem que eu pretendo voltar a ele em algum momento. Hoje é um personagem que tem sido recuperado, né? Então, há um filme sobre o Marighella, um conjunto de textos, manifestos do Marighella, organizado pelo Safatli. Enfim, é um personagem que tem, de alguma forma, tem sido revivido, digamos assim. Bom, o Marighella era central para mim, na época da minha monografia, porque eu queria compreender a espécie de terrorismo de Estado implementado pela ditadura civil-militar no Brasil. Um terrorismo de Estado que encontrou no Marighella a sua força de resistência insurgente. Então, o Marighella é a figura da insurgência fundamental, e aí digo como paradigma mesmo, quer dizer, além do homem Marighella, o que significou o Marighella como resistência. É a figura paradigmática da resistência à ditadura civil-militar e é uma personagem que envereda, como você sabe, pela luta armada, né? Que já havia feito uma trajetória como deputado federal. Ele é cassado como deputado federal, ele é eleito deputado federal, depois cassado quando o Partido Comunista é posto na ilegalidade, ainda nos anos 50 e etc. Portanto, ele luta contra a ditadura do Estado Novo, luta contra a ditadura de 64, a nossa ditadura civil-militar. É um baiano, filho de um metalúrgico, uma empregada doméstica, um brasileiro, um homem de ação, um homem do partido, assassinado numa emboscada em 1969 pela ditadura militar. E é muito interessante, porque olhando para o meu interesse, lançando uma espécie de olhar retrospectivo sobre o meu interesse acerca do Marighella lá na minha graduação em História, eu diria o seguinte, o Marighella é um personagem que pertence a um horizonte histórico que é, grosso modo, o mesmo do Sartre e Foucault, um personagem para o qual a revolução ainda estava na ordem do dia, mas é, sobretudo, um personagem que acho que foi o primeiro a me ensinar a dignidade da insurreição. O Marighella representa, na minha opinião, a dignidade da insurreição contra a tirania. Eu sempre encontrei no Marighella uma profunda dignidade de colocar-se contra
o Estado de exceção e o terrorismo de Estado, e de uma maneira que se assemelha, de certa forma, a uma lição Foucaultiana e a uma lição sartriana. Eu estou lançando um olhar retrospectivo, tá? Quer dizer, eu não tinha esse olhar no momento em que passei do Marighella ao Sartre e do Sartre ao Foucault. Eu estou reconstruindo a coisa um pouco falsamente, mas a partir de um olhar que é o olhar atual. Porque, de um lado, o Marighella é exemplo de uma vida insubordinada e ele representa aquilo que o Foucault, a certa altura, vai chamar de verdadeira coragem militante, que é a coragem física. Então, ele se opõe contra a ditadura militar fisicamente, inclusive resistindo à barbárie inominável da tortura, né? Que era uma prática sistemática durante a nossa ditadura civil-militar. Então, há essa unidade da insurreição, essa coragem física, que é a verdadeira coragem militante. Se a gente quiser, digamos, ousar um pouco mais, há um modo de vida militante, tal como aquele modo de vida militante ao qual Foucault se refere, em uma espécie de atualização do cinismo, né? E do ponto de vista do Sartre, o Marighella expressa a compreensão de que há diversas espécies de violência e há, sobretudo, a violência contra a violência. Então, ou seja, o fato de que é necessário, inclusive do ponto de vista, inclusive não, sobretudo do ponto de vista político, distinguir entre a violência do oprimido e a violência do opressor e reconhecer que há uma dignidade mesmo no interior da prática da violência contra o terror de Estado. O que significa, evidentemente, isso também é uma marca bastante sartriana, que a ação política efetiva, além da coragem física, ela tem seus custos. Ela tem seus custos de violência, tem seus custos de luta intestina, mas ela jamais significa um uso incondicionado dos meios, né? E o Marighella é um pouco esse personagem que encarna um direito à violência e à insubordinação contra um Estado ilegal. Então, me interessava muito o Marighella como uma afirmação prática da ação de insubordinação irredutível ao Estado terrorista da nossa ditadura civil-militar em 64. Eu acho muito interessante como esse personagem, o Marighella, e tudo o que ele significou, tem sido recuperado, talvez não à toa, no momento em que os espaços de convivência e de debate político se fecham diante de um governo que, na minha opinião, representa a lógica dos porões da ditadura. Não nos esqueçamos que o Bolsonaro tem orgulho de reivindicar-se da herança da ditadura civil-militar de 64, mas ele não se reivindica dos estadistas aqui entre aspas, né? Ele não se reivindica daqueles que estavam à frente do Estado terrorista brasileiro. Ele não se reivindica da figura do Castelo Branco, do Geisel, do Costa e Silva. Ele se reivindica da figura do torturador, do brilhante Ustra. E eu acho que ele opera em uma lógica similar, que é a seguinte: desinformar, matar e ocultar corpos. Acho que é, inclusive, nessa lógica que ele opera neste momento de pandemia pela qual o Brasil e o mundo passam. É interessante isso que você está falando, que realmente aquilo que ele coloca como feitos, né, da ditadura, quando ele fala, quando ele elogia a ditadura, nunca é a construção de uma estrutura estatal. Não é algo que, entre aspas, poderia ser elogiável. Porque, no final das contas, uma ditadura, acredito que é bem difícil elogiar alguma coisa, mas mesmo que nós fizéssemos essa concessão e falasse, é possível elogiar pelo menos o nacionalismo que uma estrutura de Estado. Não é isso que ele elogia da ditadura. Os atos que ele parece reivindicar na ditadura são os atos da tortura, da morte, da produção de morte, do silenciamento, da impossibilidade do debate. É um negócio... o que há de pior é aquilo que ele reivindica como algo a ser elogiável, né? Exatamente. O Vladimir Safatli é um dos que tem chamado a atenção para esse ponto, mas é exatamente o que você disse. Você pode, ainda que nós discordemos,
reivindicar uma espécie de legado de estadista, de formação de estruturas estatais, de nacionalismo, como você disse. Mas o Bolsonaro não, ele se reivindica exatamente dessa lógica dos porões da ditadura que se prolonga no Brasil para além da ditadura. Existem estudos hoje que mostram que se pratica tortura no Brasil, talvez até mais do que na época da ditadura. Porque nós, pura e simplesmente, atuamos numa espécie de reconciliação mistificadora da história. Não quisemos encarar a história de frente de fato, assumir uma postura politicamente responsável com relação aos abusos e ao terrorismo de Estado praticado na época da ditadura civil-militar. E o Bolsonaro é exatamente a figura que encarna a lógica dos porões, a pior lógica, a pior infâmia. Não à toa, uma lógica bastante afeita à lógica da milícia, porque a milícia é uma continuidade dessa espécie de violência inominável que marca a história brasileira e que hoje tem no Bolsonaro a sua principal figura. Está sempre no limiar da legalidade e da ilegalidade, né? Tipo, tá Exatamente. numa uma situação que parece deixar tudo turvo, tudo cinza. Sabe se o Estado está autorizado ou não para te matar, e se não está, não tem problema, vai... Exato. É uma coisa muito... A lógica do porão, né? Da obscuridade, né? Do não visto, mas oficialmente chancelado. Né? É bastante sabido que a prática dessa tortura ao longo da nossa ditadura civil-militar não foi uma coisa episódica, foi sistemática. Foi sistemática, inclusive com o conhecimento e a chancela de autoridades do mais alto escalão, mas opera na sombra. Opera com uma lógica e uma maquinaria que é das sombras, que é dos porões. E o Bolsonaro parece ser essa figura que quer se orgulhar do que acontece nas sombras, né? Como se fosse uma figura de uma certa sinceridade, de uma certa transparência, ao falar orgulhosamente dessas sombras. Né? Sim, exatamente. Você, depois dessa sua pesquisa também com Marighella na graduação na História, você passou a estudar o pensamento do Sartre e depois o pensamento do Foucault no doutorado. Agora, já emendando, então, uma segunda pergunta sobre essa relação entre Sartre e Foucault, a gente vê que no existencialismo do Sartre é afirmada a precedência da existência sobre a essência, essa frase tão clássica, né? A precedência da existência sobre a essência. Mas que, segundo Foucault, apesar dessa afirmação, haveria ainda um lugar de fundamento que seria conferido à consciência, ao cogito. Esse lugar de fundamento à consciência, ao cogito, ao qual Foucault faz críticas severas, então, do existencialismo sartreano, recusando o estatuto de fundamento conferido ao homem, à consciência do homem. Quais seriam, ao seu ver, as principais consequências dessas diferenças na filosofia do Foucault e do Sartre, e como essas diferenças impactam nas visões que esses pensadores têm sobre o papel político do intelectual? Essa é uma pergunta muito interessante e que me interessou durante muito tempo e continua me interessando. É uma pergunta que eu me faço, refaço e volto a ela de tempos em tempos. Primeiro, porque eu acho que o embate entre os dois, do ponto de vista da prática intelectual, decorre de certas posições que ainda nos concernem e que dizem respeito, talvez, a dois elementos, ou a dois enquadramentos que a gente poderia lançar a mão para melhor compreender a questão. Primeiro, ambos pertencem a uma época marcada por uma espécie de alternância, se você quiser, entre a retomada da destinação de uma filosofia que deve se realizar efetivamente na história. Eu falo aqui do marxismo, né? Das promessas
da filosofia marxista. E o Sartre é aquele que, quando escreve a crítica da razão dialética, procura reler o Marx à luz de uma teoria da história, vai dizer que o marxismo é a filosofia insuperável do nosso tempo. Por quê? Porque as condições que o formaram não foram superadas. Então, eu diria que é uma época marcada por uma alternância, repito, entre, de um lado, a retomada da destinação revolucionária da filosofia, e aqui da filosofia marxista especificamente, e, de outro lado, uma profunda desconfiança crítica com relação às promessas de libertação emancipatória das grandes narrativas do humanismo. Né? Humanismo que o Foucault, já em 66, e As Palavras e as Coisas, diz é o elemento, digamos assim, insistente da paisagem moderna da constituição da nossa subjetividade. Então, de uma parte, eu acho que Sartre e Foucault representam muito bem, cada qual a seu modo, e no confronto entre eles, essa alternância. De uma parte, a tentativa de efetivar a universalidade da promessa revolucionária do marxismo, de outra parte, a reivindicação da diferença e da particularidade como lugar de insurgência contra um discurso que pretende fundar-se ou apoiar-se em absoluto. E daí você teria a figura do Foucault. E eu acho que essa alternância diz respeito ao modo como se responde à questão da falência ou não da categoria histórica de revolução no nosso tempo. Então, para o Sartre, a categoria histórica de revolução ainda guardava vigência prática. Para o Foucault, até onde eu consigo enxergar, a categoria histórica de revolução já havia entrado em falência, um colapso irremediável. E daí que você tenha as duas posições intelectuais que cada um deles advogam. O Sartre é aquele paradigma do intelectual engajado, né? É aquele, enfim, que se faz o intelectual universal do seu tempo. O Sartre se vale, inclusive, da categoria hegeliana da negatividade. O intelectual é aquele que encarna o despedaçamento da sua época, porque ele encarna a efetividade da negatividade das condições de vida e de alienação social da sua época. E se o intelectual encarna essa figura, é porque ele é assimilado à figura do escritor. E o escritor é aquele que lança a palavra ao debate público. Quer dizer, do ponto de vista do Sartre, a obra literária só se completa com o concurso de outrem, com o livre concurso de outrem. É outrem que é chamado livremente a dotar de significação os signos depositados no papel. Esse chamamento a outrem, para que livremente ele dê sentido à obra do escritor, é que dá à figura do intelectual Sartre a posição que ele ocupa na cena pública. O seu ofício, ele é aquele que convoca outrem em sua liberdade. Então, você tem esta figura do intelectual sartriano, que jamais dispensa a instância da consciência. E aí, quando você se refere ao cogito, né, o cogito é ponto de partida da filosofia do Sartre. Ele é o irredutível da consciência. Não é mais um cogito reflexivo. É um cogito pré-reflexivo. Por isso que o Sartre chama de cogito, no jargão, e aí, lançando mão do jargão heideggeriano, é o modo como a consciência se coloca no mundo. E qual é o modo como a consciência se coloca no mundo? Como negação das determinações do ser. Então, você tem uma filosofia que já tem no código o seu lugar irredutível, repito, um código não reflexivo, que se volta da consciência engajada por uma posição junto ao marxismo, que implica em pensar as condições de produção da história e as ameaças de reificação constante da existência, da consciência. É esse caldo filosófico e de diagnóstico de época, né, de que a categoria de revolução ainda guarda vigência prática, é esse caldo que forma esse tipo de intelectual, que é o Sartre, para o qual, inclusive, a questão entre engajar-se ou não nem faz muito sentido em última instância. Porque nós somos engajados por compreensão ontológica, por assim dizer. Nós somos seres junto às coisas e em ruptura permanente com as determinações das coisas, do ser e assim por diante.
Então, você tem, de um lado, esse intelectual, tipicamente sartriano, e, de outro lado, o Foucault, que, apesar da proximidade, já representa uma outra geração, pelo menos é o que me parece, porque é uma geração que já faz uma espécie de deslocamento, já sofre de um deslocamento da experiência histórica. É a geração que tem acesso às promessas emancipatórias do marxismo, antes pela crítica do stalinismo, do que pelas promessas do imediato pós-guerra. Então, é essa espécie de deslocamento da experiência histórica que acaba fazendo com que, ao invés da celebração da liberdade ou da revolução, a reflexão se atenha aos sistemas constringentes da nossa atividade prática. O que está em jogo aqui, para simplificar um pouco a coisa, do ponto de vista do Foucault, é antes a questão da ação do ponto de vista do problema da estrutura, do ponto de vista do problema dos processos anônimos que caracterizam uma espécie de estrutura sistêmica e sistematizante da nossa atividade prática, da espessura social, das formas historicamente objetiváveis da nossa atividade prática. Então, vejam, da altura de um Foucault, os temas clássicos do existencialismo, o sujeito, o vivido, o sentido, não são o lugar de um saber sobre o homem, mas antes o lugar da dissolução do homem. Ao estilo do Lévi-Strauss, do Pensamento Selvagem, né? O Pensamento Selvagem do Lévi-Strauss contém todo um capítulo contra as pretensões do Sartre junto ao marxismo, contra a teoria da história junto ao marxismo. E o Lévi-Strauss diz ali no Pensamento Selvagem, a certa altura, as ciências do homem são o lugar da dissolução dessa figura. É este, sobretudo, digamos, a ambiência na qual Foucault pensa o seu papel como intelectual. E essa ambiência implica na própria apreensão da história marxista ou da história totalizadora, implica em uma espécie de desconfiança, também radical, com relação a essa apreensão totalizadora da história, porque é essa apreensão totalizadora da história que coloca em marcha o saber de uma engenharia social típica dos excessos modernos do poder, do ponto de vista do Foucault. Então, ao contrário de um intelectual universal, de um intelectual que é a consciência de vanguarda da sua época, que encarna a expressão da negatividade e da falência da sua época, o que o Foucault propõe é aquilo que ele mesmo vai chamar de intelectual específico. Não é? E é interessante, porque o intelectual específico, tal como Foucault compreende, o primeiro, ele denuncia as próprias pretensões universalistas do saber e do saber filosófico, localizando aí justamente os exercícios, a forma totalizadora dos exercícios modernos do poder. A pretensão à universalidade é forma moderna de poder. Segundo, esse intelectual específico se desprende da própria prática intelectual no sentido de unidade da experiência de uma época. Então, a experiência política torna-se múltipla, deve ser múltipla, não se deve ter a pretensão de totalizá-la, porque isso coloca em marcha os mesmos dispositivos que são típicos do poder que assedia os dominados ou os docilizados pelos seus dispositivos. Então, é curioso que, entre os dois, o que há é um grande debate que recoloca em pauta o problema geral da unidade entre a teoria e a prática. Quer dizer, para o intelectual sartriano, o âmbito da luta é o das grandes narrativas revolucionárias da política, do humanismo, do marxismo. Do ponto de vista do intelectual Foucaultiano, a tarefa política, ao contrário, é justamente a de desmistificar as promessas revolucionárias globais. E aí, em consequência disso, evoca-se a luta local, pontual, estrategicamente orientada, e essa espécie de insubordinação que recusa, inclusive, a linguagem totalizante do poder. Recusa até a adesão à linguagem totalizante do poder e a essa espécie de consciência
de vanguarda da sua própria época, que o Sartre tão bem representou. Mas o que eu acho interessante é que, apesar disso, apesar dessas diferenças, há um ponto em comum entre o Sartre e o Foucault. E é este ponto em comum, a meu ver, que faz com que eles sejam capazes de reconhecer os momentos de urgência histórica e militarem lado a lado, sobretudo no pós-68, nas causas mais diversas, né? Emprestando as suas figuras célebres às causas mais diversas. A despeito dessas diferenças, eu acho que em ambos vigora uma postura afeita a uma prática política que se deixa esvaziar por uma legitimidade de direito. O que eu quero dizer com isso? Tanto Sartre quanto Foucault, e eu acho que isso os reúne a despeito da diversidade de cada um deles, têm e cultivam uma postura decididamente anti-institucional. Enfim, em ambos vigora uma postura decididamente institucional. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que ambos têm uma postura de luta incessante, de insubordinação incessante, seja contra a reificação da liberdade na institucionalidade que naturaliza o domínio do poder, para falar uma linguagem bastante próxima do Sartre, seja a insubordinação contra aquela espécie de institucionalização da ação política prática que representam justamente os dispositivos que docilizam a conduta, para falar de uma maneira mais afeita ao Foucault. E o que é interessante é que em ambos há, inclusive, um esgotamento da concepção política, da concepção jurídica do poder. Em Foucault isso é muito claro, né? O esgotamento da concepção política do poder. E, evidentemente, esse esgotamento já marca, já implica analisar o poder não em termos de direito, mas o direito em termos de poder. Em Sartre isso é menos evidente, mas não é à toa que, quando Sartre for pensar a figura do revolucionário, ele dirá algo mais ou menos nesse sentido. O revolucionário é aquele que contesta os direitos da classe privilegiada, mas destrói a ideia de direito em geral. Então, ambos representam, a meu ver, a despeito das suas diferenças, uma posição política de luta incessante contra a institucionalidade que coagula ou pretende coagular ou pretende mistificar em naturalidade aquilo que é da ordem de um conjunto de forças políticas e de prática política que se move incessantemente, sem encontrar ponto de equilíbrio, a não ser nas formas mistificadoras da institucionalidade. Não sei se eu me faço claro. Eu acho que é possível conseguem se encontrar na cena pública em um determinado momento e reconhecer a urgência histórica que faz com que eles militem lado a lado nas causas mais diversas, apesar de terem sido muito pouco gentis um com o outro, em entrevistas e debates. Sim. Bom, indo agora um pouco, passando um pouco para uma questão, uma interlocução do Foucault com pensadores atuais, né? Não simplesmente com o Sartre anterior ao Foucault, mas vamos para pensadores agora posteriores ao Foucault. Queria pegar um gancho com um artigo que você publicou recentemente, onde você abordou o tema da soberania biopolítica. Essas noções de soberania e biopolítica não só no pensamento do Foucault, mas você também analisou essas noções nas interlocuções feitas entre Foucault e George Agamben, Roberto Espósito e Achille Mbembe. Como que você vê a relevância dessa temática da soberania e da biopolítica em meio à conjuntura política atual? E como que você vê as contribuições desses autores, do Agamben, do Espósito, do Mbembe, ao pensamento do Foucault? Provavelmente você está se referindo ao artigo que eu publiquei na revista Aurora, né? Sim.
que tem um subtítulo assim, dos nexos entre o poder soberano e o biopoder, e seu uso na atuação. Aliás, vamos deixar o artigo depois na descrição do vídeo. Ótimo. O link Obrigado. do artigo. Obrigado. Na verdade, Tiago, esse artigo ele faz parte de um esforço um pouco maior. No seguinte sentido. Eu tenho tentado estabelecer eu tenho tentado reler um pouco a interlocução do Agamben, do Bambê, do Espósito com o tema da biopolítica e do poder soberano em Foucault, para circunscrever especificamente o papel que a soberania é chamada a desempenhar nos modernos estados liberais biopolíticos. E nessa espécie de esforço que eu tenho feito, o que me interessa, e é algo sobre o qual eu venho trabalhando, é uma espécie de encarnação particularizada da soberania que diz respeito a países de tradição colonial. Por isso que nessa interlocução Agamben, Espósito e Bambê, junto a Foucault, eu tenho, pouco a pouco, é algo que não fica claro nesse artigo, mas isso tem acontecido nesse momento, eu tenho, pouco a pouco, privilegiado a posição do Bambê. Por quê? Veja, vamos retomar um pouco aquilo que é a tese fundamental do Foucault a respeito da biopolítica. Grosso modo, qual é a tese? A tese é a modernidade política, o exercício propriamente moderno do poder, se inicia lá onde um novo objeto dos cálculos do poder político aparece. Esse novo objeto são as populações. Então, o traço tipicamente moderno, sobretudo do exercício do poder estatal, é, diz Foucault, o fato de que este poder toma a vida por encargo. Para quê? Para fins de majoração das suas forças produtivas. E aí o Foucault monta aquele enquadramento que é o seguinte: há o poder soberano tradicional, o poder tradicionalmente soberano, que é aquele cuja expressão é de confisco dos bens, confisco da terra e confisco da própria vida. É a expressão mesma da soberania naquilo que há de fundamental. E há, a partir do século XVIII e XIX, digamos, um conjunto de deslocamentos que fazem com que uma nova prática venha à tona, que é esta do biopoder, que consiste em gerir massivamente condutas. Consiste em gerir condutas para fins de majoramento, ou majoração, não sei como se fala, para fins de majorar as forças produtivas. Bom, o que ocorre é que, evidentemente, Foucault às vezes é ambíguo com relação aos nexos entre o biopoder e o poder soberano. Em alguns momentos, ele trata um e outro como se fosse algo da ordem de uma substituição. Ou seja, como se o biopoder viesse a substituir o poder soberano. Em outros casos, o Foucault trabalha a questão como se fosse uma espécie de ação concertada entre eles. Não há substituição. O poder soberano continua a operar. Aliás, ele precisa operar. Me parece que essa ambiguidade, é nessa ambiguidade que Agamben e Espósito trabalham. A bem da verdade, eu acho que é uma falsa ambiguidade. Há momentos em que parece que Foucault se refere ao biopoder como um movimento que substitui o poder soberano, mas pelo contexto da argumentação, não é isso que ele quer dizer. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que o poder soberano continua ativo, mas hipotecado a outras finalidades. A finalidade da biopolítica. Mas, de todo modo, nesse debate, o Agamben intervém. Ele intervém mobilizando, entre outras coisas, a tese do Carl Schmitt, a famosa tese do Carl Schmitt, segundo a qual o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, um decisionismo
E o Agamben, então, se detém nessa espécie de, digamos, duplicidade estrutural da ordem jurídico-normativa, que responde tanto a um elemento normativo e jurídico propriamente dito, quanto a um elemento extranormativo e anômico. E aí o lugar da exceção. O Espósito intervém nesse debate também, sobretudo com a ideia de imunidade, dessa espécie de paradoxal união de uma comunidade em termos de humanidade, de imunidade, uma espécie de, enfim, a modalidade de conservação e negação da vida se dá por uma espécie de relação de imanência de uma com relação à outra. Veja que são todas formas de intervir no debate para pensar esse nexo entre soberania e biopolítica, que, para mim, em Foucault, jamais significou a substituição da biopolítica face à soberania. Ainda que eu admita que, em alguns momentos, Foucault é um pouco ambíguo mesmo. Mas não se trata de uma substituição, e sim de um funcionamento concertado. Mas são tentativas de tentar mostrar o quê? De tentar mostrar que o ingresso da população como objeto dos cálculos do poder político, para fins de incremento da vida, não implica, de modo algum, o desaparecimento do aparato legal repressivo. Não implica, de modo algum, a mobilização das operações materiais repressivas, inclusive de assassinato de Estado. Eu acredito que isso também está em Foucault. De nenhum modo Foucault quer dizer, com a sua tese, de que o poder, modernamente, se ocupa privilegiadamente de incrementar a vida, em nenhum momento Foucault quer dizer, com esta tese, que isto significa denegar, diminuir o aparato legal repressivo do Estado. Isso apenas significa que esse aparato legal repressivo estará a serviço de outra finalidade, que é a finalidade propriamente biopolítica. Então, isso já está em Foucault. Tanto é assim que o Foucault mobiliza justamente a noção de racismo, a categoria de racismo, justamente para dar conta da distribuição da morte, da violência do Estado, da mobilização crescente do aparato repressivo legal em estados liberais, ou seja, em estados supostamente regidos pelos direitos do homem e do cidadão. Então, o racismo é justamente a formação ativa e politicamente orientada de camadas de populações de indesejáveis, cuja morte direta ou a exposição à morte garante a promessa do pacto securitário para o conjunto do corpo social e é uma engrenagem fundamental de mobilização das funções assassinas do Estado. Bom, dito isso, onde é que eu acho que o Bambê entra e por que o Bambê tem me interessado bastante? Porque, veja, o Bambê é uma figura-chave desse debate, na minha opinião, por um motivo muito simples. Pura e simplesmente porque a perspectiva que ele lança sobre este nexo entre soberania e biopoder é uma perspectiva colonial. O que significa dizer que se trata de uma perspectiva colonial? Bom, do ponto de vista do Bambê, significa que a perspectiva que ele nos oferece é uma perspectiva mais próxima de uma experiência histórica que é aquela de países cuja experiência é a experiência colonial. Ele recentra o debate a partir do Sul. E isso significa, primeiro, olhar para a estrutura político-jurídica da plantation como o primeiro experimento biopolítico. E se a estrutura político-jurídica da plantation é a primeira experimentação biopolítica, é porque nela se dá a primeira síntese entre terror e burocracia. Primeira síntese entre terror e burocracia. E note, essa estrutura político-jurídica da plantation é justamente aquela de uma formação não comunitária. O Bambê diz isso. Por quê? Porque desprovida justamente do exercício da fala e do pensamento, que desde Aristóteles funda a natureza política do homem. Portanto, me parece que a gente pode olhar para o Bambê e
digamos, reencetar a reflexão sobre a biopolítica, privilegiando a experiência da soberania colonial. O que significa privilegiar um grau da questão que não só nos é mais próximo, pensando na realidade nacional e a realidade latino-americana, não só nos é mais próximo, como nos ajuda a compreender por que, entre nós, a função de Gládio, a função assassina do Estado, é sobremobilizada. Veja, a formação da plantation colonial é justamente aquela da expressão de uma soberania para a qual não há limites claros entre paz civil e guerra. Logo, não há limites claros, inclusive, entre a legalidade ou não do uso da força da violência. Daí o fato do Bambê, a partir dessa perspectiva colonial, eu estou me valendo daquele livrinho dele, Necropolítica, não mais do que isso, hein? Mas é que eu acho que ali tem uma chave. Daí o fato do Bambê, dessa perspectiva, definir a soberania como a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Isso é uma soberania tipicamente colonial, da plantation, da exploração do trabalho escravo. Eu diria o seguinte, e escrevi um artigo que não foi publicado ainda usando essa expressão. A soberania colonial é aquela que distingue vidas que valem a vida e vidas que valem a morte. Entre nós temos vidas que valem a morte. E aí é muito interessante levar em conta uma das frases da Judith Butler, que dizem muito a respeito do que eu estou querendo dizer aqui. É uma frase que uma declaração que ela deu para o El País. Matar é o ápice da desigualdade social. Este matar é o ápice da desigualdade social é o que me interessa aqui no seguinte sentido. Já que se a gente concorda que a soberania é a função assassina do Estado, o poder soberano é aquele da função assassina do Estado, e o poder biopolítico é aquele do incremento das forças produtivas de grupos populacionais, se a gente concorda em fazer uso desta definição, eu diria o seguinte: a marca dos países de passado colonial é que a encarnação que se dá aqui da biopolítica, ou a particularidade no exercício da biopolítica aqui entre nós, é que a soberania detém o segredo do biopoder aqui. Por quê? Porque vale, sobretudo, uma violência estatal direta. Então, o ganho que eu estou tentando obter dessa interlocução, sobretudo com o Bambê, é o de uma releitura da biopolítica a partir de uma atualidade que nos é cara, porque é aquela da soberania como violência colonial. E o que eu estou chamando de violência colonial? O que eu estou chamando de violência colonial é o uso da violência direta do Estado, quando não do assassinato do Estado, para fins de gestão cotidiana das populações. Para fins, digamos, de gestão habitual do governamento. Portanto, eu acho que a gente poderia ganhar aqui uma compreensão do biopoder a partir dessa espécie de sobremobilização da soberania, dessa ideia de violência colonial, que nos ajudaria a compreender como, em certas realidades e experiências históricas, eu acho que a brasileira é uma delas, a própria gestão biopolítica tem por efeito prático um aumento da ação soberana sobre determinadas populações. Por que um aumento da ação soberana? Porque é um aumento progressivo da exposição à morte sob a forma da ação estatal direta, quando não do assassinato direto. Não sei se eu me faço claro, né? Mas essa seria a ideia, é isso que eu estou tentando explorar nesse diálogo com o Bambê. E note o seguinte, não à toa, no momento desta pandemia, no caso de países como o Brasil, se explicitou uma disjuntiva liberal que expressa bastante bem o que é a prática neoliberal. A disjuntiva ou a vida ou a morte. Desculpa,
ou a vida ou o lucro. Veja, uma disjuntiva neoliberal que está sendo explicitada no momento de pandemia, ou a vida ou o lucro. E que permite que entre nós que temos essa experiência da violência colonial, comece a circular o discurso do capital com o seguinte teor: a defesa da saúde se faz contra a economia. Quer dizer, me parece que o fato de poder circular um discurso como esse, de que a defesa da saúde se faz contra a economia, é revelador do modo particular como a disjuntiva liberal, a vida ou lucro, se expressa entre nós. Enfim, é uma tentativa de pensar a nossa violência institucionalizada como expressão de uma experiência histórica típica da violência colonial, da soberania colonial, que faz com que o assassinato de Estado entre nós seja sobremobilizado, sobre-institucionalizado e seja elemento de gestão cotidiana de governamento. É um pouco essa, digamos, o tipo de interlocução que eu tenho tentado estabelecer, sobretudo com o Bandeira. Incrível, incrível. Eu achei sua explicação dessa interlocução, dessa complementariedade muito legal. E ao mesmo tempo, como que isso revela muito, né, da nossa contemporaneidade, do que a gente está vivendo, né, extremamente atual. Exatamente. E isso, né, é uma tentativa de pensar, quer dizer, como que as contradições, como o funcionamento, a gestão, as contradições e os nexos entre biopoder e poder soberano, aqui nos trópicos, se você quiser, mas não apenas, ganham uma particularidade que eu não hesitaria em chamar de colonial. E que eu acho que o Bambê nos abre para essa compreensão. É a própria morte que é gerida segundo as exigências do lucro entre nós. É a própria morte. São porções inteiras de populações para as quais não há distinção clara entre paz civil e guerra. E isso é elemento fundamental, na minha opinião, de uma gestão biopolítica tipicamente colonial. Uso esse termo ainda de maneira provisória, na falta de um outro melhor. É engraçado que a gente volta ao assunto que a gente tinha falado na primeira pergunta, né? Dessa impossibilidade de você definir o que é uma relação entre o Estado legal ou ilegal, como é que ele pode simplesmente estar declarando guerra a você, né? Isso por uma população população vulnerável é um negócio cotidiano. Exato. E tem uma coisa interessante que vai aparecer no Bambê e que acho que vale a pena explorar, que é o seguinte: a relação da soberania com a colônia não é uma relação entre Estados. Porque uma relação entre Estados, a soberania tem a prerrogativa de decretar a guerra, mas também a paz. Da soberania com a colônia não é esse tipo de relação. Então, na verdade, é uma guerra sem fim, porque não tem nem declaração de início e nem terá declaração de fim. Né? Do mesmo jeito que é uma guerra que escapa a toda a forma, digamos assim, de normatividade legal. Ela é anômica por natureza, porque não são dois entes. Bom, eu quero aproveitar o máximo dessa conversa aqui e todos esses assuntos os dois assuntos que a gente abordou até agora, tanto da relação do Sartre, quanto da interlocução do Foucault com Agamben, Espósito, Mbembe, a gente poderia ficar só em uma dessas questões a conversa inteira, mas eu quero aproveitar um pouco mais e quero te perguntar sobre um outro assunto que eu vejo nas suas pesquisas, que vi aparecendo recentemente nas suas pesquisas, que diz respeito à passagem da década de 70 e 80 para a década de 80 do pensamento, onde o Foucault passa a trabalhar menos
sobre as formas constituídas da subjetividade, dos sujeitos assujeitados, para trabalhar mais sobre os movimentos pelos quais os sujeitos se constituem a si mesmos, nas práticas de si. Então, ocupando-se da questão do cuidado de si, surgida como um problema lá na antiguidade, o Foucault procura pensar o que seria o nosso presente, como que essas práticas de si podem contribuir para a compreensão de nós mesmos no nosso presente. No entanto, né, a gente vê que alguns dos críticos do Foucault reprovam nele uma certa fuga da política em um esteticismo existencial individualista. Respondendo, de certa forma, a essas críticas, como que você vê a importância do tema do cuidado de si para o campo da política contemporânea? Essa é uma pergunta excelente, Thiago, e que ganhou um reforço. Essa pergunta se enriqueceu com a publicação do último volume da História da Sexualidade, né? As Confissões da Carne. Essa é uma pergunta excelente. Eu acho que a gente precisaria, eu acho que é um certo abuso no modo como se lida com o conceito do cuidado de si. Eu explico o que eu quero dizer. Eu acho que falta um enquadramento que permita delimitar um pouco mais a questão do cuidado de si no Foucault, sobretudo nesse sentido da tua pergunta, quer dizer, no sentido de, enfim, a importância desse tema para a política contemporânea. Eu proporia um enquadramento que eu acho bastante frutífero para se pensar esta importância do tema do cuidado de si para a política contemporânea. Eu proporia um enquadramento que é o seguinte, e que eu acho que nos preserva de alguns abusos. É o seguinte: primeiro, eu imagino que essa temática, me parece que essa temática do Foucault, ela pertence a um conjunto de esforços do próprio Foucault para dar resposta às exigências práticas da ação política em um mundo no qual a categoria de revolução, categoria histórica de revolução, perdeu sua vigência prática. É uma forma de dar resposta. Quer dizer, há as exigências práticas da ação política e há um horizonte no qual a categoria de revolução não guarda mais exigência prática. Por que eu acho que enquadrar esse tema assim é frutífero do ponto de vista da importância do tema para a política contemporânea? Porque o tema do cuidado de si evoca em Foucault o tema da espiritualidade, como movimento de elaboração do sujeito sobre si mesmo. E eu acho que esse tema da espiritualidade ganha maior clareza quanto mais se considere que se trata aqui do tema de uma espécie de insurreição da vontade. O que eu estou querendo dizer com isso? Do ponto de vista da política, da prática política, da atualidade do tema, trata-se aqui da questão sobre a possibilidade de uma prática sobre si que leve a uma insurreição da verdade contra as formas da sua docilização. Por que me parece que isso é o enquadramento mais frutífero? E por que me parece que isso você encontra no próprio Foucault? Porque, veja, de um certo modo, o Foucault da passagem da década de 70 para a década de 80 se debruça sobre a questão da insurreição, sobre a questão da vontade. No final das contas, ele parece se reunir, em algum grau, a temática da servidão voluntária do Lavoisier. Você sabe que eu tenho um trabalho nesse sentido. O próprio Foucault dirá que não se trata da servidão voluntária tal como Lavoisier, mas a despeito do que o próprio Foucault diz, o que eu estou querendo enquadrar, o que eu estou querendo compreender é o seguinte: se o segredo do poder é a sua capacidade de obter o nosso assentimento voluntário aos seus domínios, enfim, voluntário para a servidão, se este é o segredo do poder, se o segredo do poder é a capacidade de se tornar modalidade de subjetividade dócil,
se esse é o segredo do poder, a resistência começa ali onde há a possibilidade da insurgência da vontade contra o poder. Esse trabalho de si sobre si mesmo, ao que me parece, implica em Foucault uma espécie de imprescindível vontade decisória de negar o nosso assentimento às modalidades de docilização próprias à tirania, para usar um termo bastante clássico. Então, eu acho que o cuidado de si é um tema que deveria ser mobilizado em Foucault, tendo-se em conta, primordialmente, esta ideia da produção de um ethos, de uma vontade indócil, de uma vontade insurrecional, que é o que permite, inclusive, ao Foucault fazer cruzar, de modo que às vezes parece um pouco estranho, fazer cruzar a temática estoica, cínica e epicurista com a aufklärung kantiana. Veja, o Foucault mobiliza em algumas aulas de cursos dedicados a temas do cuidado de si, Kant. É a vontade kantiana. Quer dizer, a vontade kantiana. Quer dizer, eu acho que aqui o que você tem? Uma mobilização do tema da vontade insurrecional que faz com que Foucault possa colocar lado a lado, com uma habilidade que lhe é própria, evidentemente, lado a lado, entre aspas, esse tema da prática de si sobre si mesmo e a resposta kantiana ao que é o esclarecimento. A gente não pode esquecer que, em 78, o Foucault dá uma conferência definindo a crítica, o nome da conferência é o que é a crítica, né? Definindo a crítica como a arte da inservidão voluntária. Primeiro, isso é uma citação velada do Lavoisier, e ao avesso, né? Lavoisier, o discurso da servidão voluntária, né? O segredo do poder é que ele se apoia sobre o nosso consentimento. Então, é o Lavoisier pelo avesso, não é a servidão voluntária, é a inservidão voluntária. A indocilidade refletida. E, ao mesmo tempo, em 79, também é uma espécie de vontade insurrecional que fascina o Foucault quando da Revolução Iraniana, de 79. Né? Por mais que a gente queira discutir o quanto ele erra ou acerta do ponto de vista do diagnóstico político, isso não me cabe aqui, o fato é que a Judith Revel, lá no dicionário Foucault, né, no verbete Irã, ela diz algo que eu acho que é fundamental. Segundo a Judith Revel, o que o Foucault vê na Revolução Iraniana, abre aspas, é uma revolta não contra inimigos, mas contra mestres. Daí a ideia de uma espiritualidade política, de uma vontade de revolução, que é um outro termo que ele usa a certa altura, e que eu chamaria de vontade insurrecional. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu diria que os temas da insurreição e da inservidão voluntária, da vontade insurrecional, das contracondutas, preparam a leitura do cuidado de si por Foucault na década de 80. E se forem desarticuladas, se esta temática da vontade insurrecional, que eu acho que prepara o contato do Foucault com os temas do cuidado de si na década de 80, se isso não for levado em conta, a gente se perde um pouco em um tema que parece emergir na obra do Foucault como pura erudição, ou que parece um tema que parece representar um corte na obra do Foucault. Eu não acho que é um corte. E eu acho que não é um corte justamente porque o Foucault está se havendo com esse problema da vontade insurrecional. E para se haver com esse problema da vontade insurrecional, ele tem que recuar ao que a gente poderia chamar de horizonte pré-moderno. É muito interessante, porque quando a gente vai a esse problema da vontade em Foucault, se a gente pega o problema da vontade como fio condutor da leitura da história da sexualidade, não é à toa que no último volume Foucault chega em Santo Agostinho. O problema da vontade em Santo Agostinho é fundamental. Hannah Arendt dizia que Santo Agostinho era o filósofo da vontade. Hannah Arendt tem um trabalho, uma tese de doutorado sobre o amor em Santo Agostinho. O Foucault parece dizer que o Santo Agostinho é o sujeito do desejo. O Santo Agostinho é o filósofo do sujeito do desejo. O que é que você tem ali? Uma noção de libido. Em Santo Agostinho. Uma noção de libido compreendido como desejo involuntário.
ou como a forma involuntária do desejo que precisa ser governada, né? É a marca da queda de Adão, né? Então, me parece que o tema do cuidado de si não só não é uma fuga da política, em uma espécie de estetização de si, como querem os críticos do Foucault, como, ao contrário, recoloca em primeiro plano uma questão fundamental para a política, e em especial para a política contemporânea, que não pode mais se valer da categoria histórica de revolução. Que questão fundamental é esta? A respeito da vontade insurrecional, ou da possibilidade da resistência insurrecional. Não é da revolução, porque a revolução, o Camus, o Albert Camus, falava de homem revoltado e não de homem revolucionário, porque a revolução, que é um vocabulário retirado da astronomia, ela diz respeito a uma volta completa. A revolução instaura uma nova ordem. Não é o homem revolucionário, é o homem da revolta. Nesse sentido, o Camus se encontra, de alguma forma, com Foucault. É o homem da revolta, da insurreição. Então, me parece que o tema da vontade insurreicional é chave para a gente entender tanto o interesse do Foucault pelos temas do cuidado de si, dessa espécie de prática sobre si, né, de si sobre si mesmo, quanto para entender a importância prática, política, dos temas que o Foucault trabalha ali na década de 80. No fundo, é um conflito entre as dimensões da autonomia e da heteronomia, mas num horizonte histórico de falência da própria categoria de não vigência prática da categoria. E, enfim, acho que, por vezes, o tema do cuidado de si tem sido tratado de uma maneira muito solta e pouco atenta a essas questões. Aliás, tem um artigo da professora Salma, cujo título é Insurreições Espirituais, e nesse artigo ela procura dar conta dessas relações entre a espiritualidade e a insurreição, ou formas de insurreição. Não exatamente do modo como eu estou fazendo aqui, mas estou indicando o artigo dela porque eu acho que é um excelente texto para se pensar essas relações que eu estou tentando mais ou menos desenhar aqui. André, nas 3 últimas perguntas, a gente abordou temas das 3 décadas de produção intelectual do Foucault, né, das 3 principais décadas de produção intelectual do Foucault. O Foucault também tem livros na década de 50, mas não são tão conhecidos. Mas a gente abordou, na década de 60, a crítica ao humanismo sartreano. Da década de 70, a gente falou sobre a discussão sobre biopolítica. Na década de 80, a gente falou sobre o cuidado de si. E apesar da distância e das mudanças, das inflexões entre essas questões, me parece que há uma linha de continuidade na preocupação com os limites da relação das nossas vidas com os saberes, normas e produções de subjetividade. Então, seja na problematização da arqueologia do saber, que constitui como objeto e sujeito de conhecimento, seja no diagnóstico genealógico do surgimento de uma política que tem a vida biológica da população como foco das intervenções, ou seja, também na pesquisa sobre as práticas de si antigas, com vistas nos problemas do presente, os problemas de Foucault parecem sempre focados na pergunta sobre como podemos ser diferentes. E, de certa forma, acho que a gente pode dizer que a questão filosófica principal do Foucault é a de se perguntar como é possível criar modos de vida outros capazes de superar as relações epistemológicas, normativas, subjetivas que são constituídas no presente. No entanto, né, no nosso presente imediato, em meio a tantos ataques contemporâneos aos direitos já conquistados
historicamente nas lutas políticas, você acredita que estaríamos hoje mais voltados à preservação do que a gente já tinha e menos capazes de imaginar algo novo? Complementando a pergunta, ao seu ver, haveria alguma contradição entre a luta pela preservação do que já foi constituído e a busca com Foucault por novas formas de vida? Então, Tiago, essa é, digamos, é uma pergunta central, né? É uma pergunta central, mas eu diria o seguinte: isso que você está chamando de contradição entre a luta pela preservação do que já foi constituído e a busca por novas formas de vida é uma contradição que existe, mas eu acho que ela é constitutiva da dinâmica política. Ou seja, essa tensão que você identifica, talvez tensão seja melhor do que contradição, é permanente. Eu não creio que ela seja uma marca específica do nosso tempo. Eu acho que a gente é que se deixou levar por uma mistificação própria do direito e da institucionalidade que nos faz crer que existem direitos garantidos. Não existem direitos garantidos nunca. Imaginar que existem direitos garantidos é esquecer, inclusive, o Estatuto do Direito do Foucault. O Foucault, veja, todo o esforço do Foucault, toda a insistência do Foucault, justamente no abandono do modelo jurídico para análise das relações de poder, tem justamente o intuito de nos alertar para o fato de que o poder, primeiro, não é um atributo do Código Legal, e, segundo, e mais, de modo ainda mais importante para a questão que você fez, de que a lei, o direito e o contrato social não é um lugar de apaziguamento. A lei, os direitos, as garantias, os marcos legais não são o lugar de pacificação dos conflitos. São uma peça nessa estratégia de relações de poder em constante deslocamento, sempre móveis, sempre em permanente tensão. Portanto, e mais, eu acho que aqui, sobretudo no caso brasileiro, valeria muito a pena a gente se lembrar do Walter Benjamin, das teses sobre o conceito de história, sobretudo uma das mais célebres dessas teses, que diz que a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção é a regra. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? A gente se deixou seduzir facilmente pela conquista de direitos, sem perceber que a experiência democrática na história brasileira não é a regra. A regra é a exceção. Ou seja, a regra é as formas de governo autoritário. Né? A exceção foi um período de relativa estabilidade democrática, se você quiser, e ainda assim de relativa estabilidade democrática formal. Né? Porque a democracia brasileira é uma democracia formal. Então, eu acho que, primeiro, né, se é preciso abandonar o modelo jurídico da análise do poder, como quer Foucault, é porque é preciso se livrar dessa mistificação do direito. Quer dizer, e, portanto, o que a gente tem aqui, a resposta à tua questão é muito mais o seguinte: essa tensão é constitutiva e a busca pelos modos de vida outros, diversos, a vontade insurrecional que eu mencionei agora, é um elemento constitutivo da política e constitutivo do que a gente poderia chamar de democracia. E aí é interessante, porque para pensar essa espécie de compreensão da democracia como tensionamento digamos, de posições de força, a gente poderia, por exemplo, nós poderíamos nos valer, por exemplo, do Claude Lefort, que é uma figura bastante afastada do Foucault, do ponto de vista da análise do poder, mas o Claude Lefort, como é que ele define o Estado democrático? Ele vai dizer, bom, o Estado democrático
excede os limites tradicionalmente atribuídos ao Estado de Direito. Por quê? Porque o Estado democrático é aquele que experimenta direitos que ainda não foram consagrados. Quer dizer, o Estado democrático naquilo que é a substancialidade da sua prática. Né? No Brasil, a gente tem um déficit de prática de Estado democrático. Mas, ou seja, se a gente não se deixa levar pelas mistificações do direito, a política, e sobretudo a política democrática, é um teatro de contestação permanente e de tensão irredutível entre a luta pela manutenção de direitos que jamais são garantidos ou estão garantidos em pacificação, de um lado, e, de outro lado, a experiência de direitos ainda não consagrados ou a prática de demanda de reconhecimento de direitos ainda não consagrados na forma da lei. Então, o que me parece é que não só não há uma contradição, como isso é expressão de uma tensão imanente ao terreno da política, que, no caso brasileiro, ganha contornos dramáticos, porque, no caso brasileiro, a violência dramática deste de experiência democrática é dramática, as ilusões do legalismo são dramáticas e, mais, a esquerda brasileira é o último bastião da legalidade no Brasil. Ela se comporta na prática política como legalista. Por vezes, ela se deixa levar pela disputa legal, como se a disputa legal fosse o momento crucial da disputa política. Me parece que o momento crucial da disputa política é a sublevação das forças, é a capacidade que as forças têm de se colocarem no cenário público como forma constitutiva daquilo que é, daquilo que será depois esta ou aquela institucionalidade de tipo legal. Então, me parece que o que a gente está assistindo é, primeiro, a confirmação benjaminiana de que é preciso olhar a história do ponto de vista dos oprimidos, e olhando deste ponto de vista, não só não há direitos garantidos, como a supressão dos direitos, que é a regra, de um lado, e, de outro lado, tendo em vista essa caracterização da democracia dada pelo Lefort e o modo como Foucault trabalha as relações de poder, de um lado, a gente não deve se deixar seduzir por esta espécie de mistificação do direito, da lei, como se ali, no direito, nós tivéssemos o lugar onde as paixões se apaziguam, as forças se dissolvem e a paz social é estabelecida de uma vez por todas. Acho que há um pouco, acho que isso que eu falava há pouco da vontade insurrecional também diz respeito a uma espécie de constituição de forma de vida que impede uma adesão dócil à legalidade, impede uma ingenuidade no trato com a legalidade. A luta pelo garantido e a ampliação de demandas de reconhecimento para além do garantido, entre aspas, é constitutiva da política. Não há direito garantido. Há a luta permanente contra supressão ou para a manutenção de espaços e de novas demandas por reconhecimento e por abertura de espaços de reconhecimento de garantias e direitos. Isso, essa sua resposta é muito... acho que é muito importante para a gente entender um pouco o período atual, entender a fragilidade das críticas que se faz ao Foucault nesse momento, né, de dizendo, Foucault, os pós-modernos, e coloca Foucault junto de um grupo de autores chamados de pós-modernos, eles criticaram todo o funcionamento das instituições, criticaram, colocaram em questão a verdade científica e, portanto, agora nós estamos nesse vale-tudo, nessa selvageria, e eles, de alguma forma, pavimentaram essa selvageria. Não, né? Não. Para entender o que a gente está passando agora, a gente precisa entender justamente um ponto não ingênuo que acredita
que o legalismo vai nos garantir um funcionamento do poder que seria de uma vez por todas instituído, né? Então, exatamente. E daí o fato de que, do ponto de vista do Foucault, digamos, a dimensão verdadeira da luta é aquela que faz cruzar uma prática de si de caráter crítico. O que é uma prática de si de caráter crítico? É aquela que não se rende ao adesismo. A adesão às mistificações do poder é o que faz com que a luta é o que faz com que a luta não seja travada no seu melhor combate. Então, não só o Michel Foucault não nos deixa sem instrumentos, como, ao contrário, eu diria que ele nos deixa com um dos melhores instrumentos, que é aquele da crítica radical a essa paisagem institucionalizada do direito, porque ele é um elemento estratégico. E um elemento estratégico que não nos deixa perceber que a política é o teatro de uma contestação permanente, cujo objetivo nunca é reduzido à mera conservação do direito, mas que também não nutre ingenuidades com relação a direitos garantidos. Não há direitos garantidos. Toda a garantia de direito foi precedida por um palco de lutas, por um palco no interior do qual as forças sociais se colocam na rua. Nenhum direito, ao contrário da mistificação contratualista, nenhum direito nos foi dado por natureza. Nenhum. Não há uma naturalidade do direito. Ele é a forma legal a partir da qual se conduz uma luta que não cessa, né? Ele continua permanentemente. tem alguma outra pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você, André? Não, e ao contrário. Não só não há nenhuma pergunta que eu gostaria que você tivesse feito, como eu acho que as perguntas que você fez foram muito importantes, inclusive para mim, porque me permitiu organizar algumas coisas, me permitiu pensar junto com você algumas questões que eu acho que são bastante importantes, não só sobre o Foucault, mas sobre a cena política atual. Então, na verdade, eu agradeço as perguntas, porque elas foram muito importantes para mim. Bom, eu agradeço também as respostas, porque foi realmente sensacional ter essa conversa com você. Foi um prazer e é muito bom estar trabalhando com algo que nos dá tanta alegria, tanto aprendizado. Obrigado, André. Prazer é meu. É bom te ver virtualmente, mas quero brevemente te ver presencialmente. O prazer foi meu, viu? Vamos ver quando é que vai ser possível nos vermos presencialmente. Pois é. Obrigado, Thiago. Muito obrigado.